Já não faz muito tempo, eu preguei sobre esse mesmo texto aqui na igreja. Se eu não me engano, num culto pela manhã. Não faz muito tempo. Contudo, queria, ao voltar a esse texto agora, pensá-lo de um outro prisma, tentando olhar esse texto por um outro ângulo. E como tema, eu proponho a gente pensar sobre esse texto, reaprendendo a ler a Escritura com Jesus. Reaprendendo a ler a Escritura com Jesus. E alguém poderia perguntar, mas em que esse texto fala sobre ler a Escritura, né? Em que esse texto pode nos ajudar a ler ou a reaprender a ler a Escritura? Eu tenho certeza de que esse texto tem muito a nos dizer sobre leitura da Escritura e de como ler a Escritura à luz de Cristo. Há uma história antiga, de uma história budista, que diz que no mosteiro do Tibete, um mosteiro muito famoso pela profundidade da meditação dos monges. Era um desafio para todos os monges budistas daquela região chegarem ao nível daquele mosteiro. E os monges conseguiam ficar horas a fio em meditação profunda. E isso, naquela tradição, os tornava muito sábios. Em determinado dia apareceu naquele mosteiro, não sabiam de onde veio, um gato. E o gato, todos os dias, quando os monges, logo de manhã, quando os monges iam começar a meditar, o gato começava miau, miau, miau. E os monges, incomodados com aquele miado do gato, não conseguiam meditar de forma alguma. Eles que eram reconhecidos como os grandes monges da meditação, não conseguiam. O primeiro dia foi assim, o segundo dia foi assim, o terceiro dia, e parece que tinha implicância exatamente no momento da meditação, o gato começava a miar. E aí alguém teve uma ideia simples, mas muito eficaz. Eles não podiam fazer nada com o gato. Matar o gato, por exemplo, seria um absurdo, porque o gato poderia, inclusive, ser a mãe de um deles, que naquele momento estava ali reencarnado. Então, nenhum mal. E o budismo tem uma consciência muito grande sobre os animais, então não podia. Então, não podemos judiar do gato, nós temos que fazer alguma coisa. Aí o monge pensou, vamos pegar o gato somente no momento da meditação. Somente no momento da meditação, a gente pega esse gato e amarra esse gato num poste que tem aí a uns 500 metros do templo. E dito e feito, pegaram o gatinho, mas cheio de cuidados, botaram um travesseiro para o gatinho, botaram um leite para ele tomar naquele momento e amarraram o gatinho com laços muito bem feitos para que não apertasse o pescoço do bichinho. Colocaram ele lá e voltaram para meditar. E para boa surpresa deles, conseguiram meditar. Depois de muito tempo, sem ficar longas horas meditando, naquela manhã eles conseguiram. E aí então descobriram um segredo. Não vamos jogar o gatinho fora. Todas as manhãs os monges iam lá, amarravam o gato, meditavam, voltavam, tiravam o gato e aí brincavam com o bichinho e ficavam com ele. Depois de 2 ou 3 gerações, aquele mosteiro era reconhecido por uma outra coisa. Aquele mosteiro, depois de alguns anos, descobriu uma fórmula para a meditação profunda. Agora, todas as manhãs, e eles começaram a fazer isso para todos, e começaram a ensinar isso para todos. O segredo da meditação profunda, começaram a dizer os monges, é ter um gato no mosteiro. Então, mesmo os mosteiros que não tinham nenhum gato, tinham que comprar ou conseguir um gato, para exatamente na hora da oração, ir e ter um poste para amarrar o gato, e aí sim eles descobriam a meditação profunda. Então, a história diz que aquilo que era só um jeito emergencial para fazer uma coisa, pode se transformar numa tradição.
O gato era amarrado no primeiro momento somente para facilitar a vida de meditação dos monges. Mas logo depois o gato começou a ser amarrado para que a vida de meditação pudesse existir. Isto é um pouco o que pode acontecer conosco na prática da religião. Nós sabemos que tradição é uma coisa que tem sua importância. As tradições têm sua importância. As tradições nos ajudam a muitas coisas. Mas diz a sabedoria popular que a tradição pode virar um tradicionalismo. A tradição pode se perder e acabar não fazendo mais aquele processo de facilitação que antes ela fazia. A tradição pode atrapalhar. E o que esse texto de Marcos capítulo 6 nos diz, capítulo 5 nos diz, é alguma coisa semelhante. O texto começa dizendo que Jesus foi de um lugar a outro e as multidões o comprimiram. Jesus estava completamente cercado por uma multidão. Até que veio até ele um homem muito acostumado às Escrituras. Um leitor das Escrituras. Alguém que tinha como vocação, não só como vocação, mas como profissão, ler as Escrituras e explicá-las para a comunidade dos judeus. O nome dele era Jairo. Jairo estava afligido de um problema. E olha, um problema sério, porque naquele momento, um chefe da sinagoga se dar ao trabalho de durante o dia ir ter com Jesus, era porque alguma coisa muito séria estava acontecendo, era porque já muitas coisas tinham sido tentadas para a solução do problema da filha dele e não tinham dado em nada. A gente tem um exemplo semelhante, que é o exemplo do Evangelho de João, quando fala sobre Nicodemos, que também era um chefe de sinagoga, também era um homem importante da religião, e diz o texto que Nicodemos foi à noite procurar Jesus, porque à noite era um lugar, era um momento onde as pessoas não viam muito. Ele tinha seu coração desejoso de falar com Jesus, mas não dá também para se expor durante o dia naquele homem de reputação duvidosa, não é? É um meio herético, né? É alguém que não vai no caminho das coisas esperadas, da religião bem praticada, da tradição bem estabelecida. Nem era alguém que, do ponto de vista moral, podia acreditar muito, porque diz o texto, estava na presença de pessoas de reputação duvidosa, não se esquivava de se encontrar com publicanos, não se esquivava de se encontrar com mulheres de reputação moral duvidosa. Esse homem que está andando e muito conhecido é buscado por Jairo em plena luz do dia. E Jairo tem uma questão e diz logo para ele: Senhor, minha filha está doente. Minha filha está doente, diz Jairo. Verso 22. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo, caiu aos pés. E rogou-lhe. Olha o que Jesus pede, olha o que Jairo pede a ele. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filha está morrendo. Vem, guarde essa expressão. Vem e impõe nela as mãos. Vem e impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Jesus se dispõe imediatamente a ir com Jairo. E muito interessante aqui, embora na visão daqueles homens Jesus era alguém que não estava assim, no topo dos amigos que poderiam transmitir algum tipo de boa fama, né? Embora isso, Jesus não se importa muito com o que os outros pensam dele, e vai com Jairo e se dispõe a ir com Jairo. E no caminho de onde Jesus estava até a casa de Jairo, onde estava sua filha, acontece um incidente, pelo menos para Jairo, um grande problema. Jairo é o leitor das Escrituras desse texto.
E isso que está no meio do caminho entre onde Jesus estava e a casa de Jairo, é o que vai levar Jairo a um aprendizado, um novo aprendizado com relação à leitura das Escrituras. Jesus está no caminho, a multidão está ao comprimido, apertando, vem uma mulher. O texto bíblico não fala muito sobre a identidade pessoal dessa mulher, mas fala sobre o drama dela. Ela tinha 12 anos, no texto, que sofria de um fluxo de sangue. Diz ainda que ela tinha, por conta dessa enfermidade, colocado todos os seus recursos. Tinha perdido tudo. E para deixar a situação mais dramática, o texto diz, ela não melhorou em nada, ao contrário, piorou. Um desespero. Tinha consultado todos os que estavam à sua disposição. Se fosse nos dias de hoje, tinha ido desde aos especialistas até as benzedeiras. Tinha ido de 8 a 800. Ela tinha passado todos os lugares. Foi ao irmão ou à irmã que ora, foi ao pastor pregador da palavra, foi ao padre para dar uma unção, foi ao centro para poder fazer um passe, foi até o especialista lá para ver se dava um jeito na vida. Ela gastou, diz o texto, todos os seus recursos e não conseguiu nada. E viu Jesus, ouviu falar sobre ele. E naquilo que ela ouviu falar, Jesus podia fazer alguma coisa por ela. E ela vai atrás de Jesus. Se mete no meio daquela gente toda e pensa, o texto diz, né? Pensa, se eu ao menos tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curado. E confiando dessa forma, toca em Jesus. Toca em Jesus. Então, Jairo vai até Jesus para que Jesus toque em sua filha. Jesus se dispõe e vai para encontrar a menina. No meio do caminho vem uma mulher com fluxo de sangue e toca em Jesus. E Jairo está olhando tudo isso. Jairo, o leitor das Escrituras, está observando essas coisas todas. Não satisfeito por ver a mulher curada, porque diz que naquele mesmo momento a mulher ficou curada, Jesus faz uma pergunta muito interessante, que os discípulos dele acham um absurdo. A pergunta de Jesus é: quem é que me tocou? Os discípulos dão uma risada e devem ter pensado, é a insolação. É a insolação, é o cansaço, o mestre realmente precisa tirar umas férias, porque agora ele está sem tino, porque todos estão te tocando, dizem os discípulos, uma multidão te exprime, te comprime, e você pergunta, quem é que me toca? Jesus repete a pergunta, quem é que me tocou? E aí qualifica esse toque, porque eu sinto que de mim saiu poder, quem é que me tocou? Esta pergunta que Jesus faz, não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta que quer revelar uma situação e que quer devolver a dignidade de uma pessoa. Porque quando Jesus pergunta quem é que me tocou, ele expõe aquela mulher. E é preciso melhorar essa expressão, porque todas as vezes que a gente fala em expor alguém, isso soa de forma negativa, né? Quando uma pessoa expõe a outra, está colocando numa situação de vexame, mas não é isso. Jesus expõe aquela mulher. Aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, era considerada alguém impuro. Alguém que não podia ser tocado por ninguém. E aqui está o drama de tudo. Diz a lei do Levítico, isso se encontra no capítulo 18 de Levítico, que uma pessoa em situação de fluxo de sangue, de menstruação, essa mulher está com uma hemorragia que não termina. Alguém naquela condição, se fosse tocada ou se tocasse alguém, esta pessoa que entrou em contato com esta mulher ficaria impura. E deveria passar por um processo de purificação sem fim, 7 dias afastada do convívio de todos. E após os 7 dias, deveria passar por um monte de banhos, e um monte de orações, e um ritual, para que então ela pudesse novamente entrar em contato com a vida social. Jesus, quando pergunta, quem é que me tocou? Diz para todos. Primeiro, chama a mulher ao centro do processo. E ela precisa se apresentar. Aquela impura. Uma coisa é ficar impura uma vez por mês, já deve ser muito desagradável para as mulheres, naquele momento.
Uma outra coisa é ficar durante 12 anos completamente longe, afastada, alijada de qualquer relação. A gente pode deduzir que essa mulher não tem uma relação sentimental, ela não tem alguém com ela. Porque ninguém toparia ficar com alguém e estar permanentemente impuro. Essa mulher não tinha relações de amizade, porque quem é que ficaria com uma pessoa que, pelo simples fato de estar com ela, deixaria essa pessoa longe do contato de todos durante uma semana? Esta é uma pessoa absolutamente doída pela circunstância. Alguém destruída. Se a gente pudesse gastar bastante tempo para pensar os impactos dessa situação sobre a vida dessa mulher, sobre a vida afetiva, sobre a vida sentimental, sobre a vida espiritual, porque essa mulher não pode entrar nem de brincadeira naqueles poucos lugares onde as mulheres podiam entrar na religião de Israel, nem no átrio dos gentios, onde era permitida a presença de uma mulher, essa mulher podia ir, porque ela estava impura, nem na parte de trás das sinagogas, onde as mulheres podiam ouvir o ensino da Escritura, ela não podia ir, porque ela estava impura. Essa mulher nem lembrava mais da Escritura, de tanto tempo que ela não ouvia por conta da sua condição. E Jesus diz: quem é que me tocou? E a mulher, sentindo-se na condição de ter que se apresentar, se apresenta dizendo: Senhor, fui eu que te toquei. E quando essa mulher confessa que tocou em Jesus, duas coisas acontecem. Ela é renovada na sua dignidade. Porque agora todos poderão dizer: ela não é mais uma mulher. E aí, todas essas circunstâncias prejudicadas por conta da sua situação podem ser restauradas. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é: a mulher foi recuperada em sua dignidade. A segunda coisa é: Jesus ficou publicamente impuro. Porque ele podia ter ficado quietinho. Imaginemos, alguém tocou nele, ele diz: senti que de mim saiu virtude, aconteceu já um negócio, agora eu não vou me expor. Para que eu vou ficar aqui? Quem é que me tocou? Deixa eu ficar quietinho, vou levar para casa tranquila e eu continuo o caminho. Mas Jesus não está fazendo. Jesus não tem essa coisa de ficar se poupando frente ao que vão imaginar, ao bom senso, nada disso. Jesus está disposto a ir até as últimas consequências para que as pessoas sejam restabelecidas na sua condição, filhas e filhos de Deus, na sua dignidade. Jesus diz: quem me tocou, sabendo o risco que corre com isso. A mulher ficou novamente digna, ele está impuro. Mas não é isso o mais importante, não é isso que eu gostaria de chamar a atenção. O que eu gostaria de chamar a atenção é o que está acontecendo meio à volta daquilo tudo. Digamos que tudo estaria acontecendo, o alvoroço, Jesus, a mulher, os discípulos mais próximos, aquela grande multidão que agora já está olhando, prestando atenção em tudo que está se dando, e um pouquinho mais afastado está Jairo. E Jairo diante disso? Porque Jairo pediu uma coisa a Jesus: Senhor, vá comigo até minha filha, toque nela, impõe as mãos sobre ela, para que ela viva. E aí Jairo está vendo a única pessoa que lhe restava, a única esperança que tinha, e eu digo a única esperança, de novo, porque para um doutor da lei, para um chefe de sinagoga, vá até Jesus em plena luz do dia, porque ele está desesperado. O mesmo desespero da mulher que já gastou tudo que tinha com os médicos e com todos à sua disposição, é o desespero de Jairo, que agora inclusive topou-se e expor para ir com o mestre, aquele herege no meio dos judeus. Jairo está vendo esse negócio e imagina o desespero do coração de Jairo. Jairo está vendo o mestre ficar impuro. E se ele está impuro, ele tem que ficar 7 dias longe de todo mundo. E aí quem sabe Jairo podia pensar: e agora? Será que a filha sobrevive 7 dias? Até que Jesus fique afastado, até que ele vá ao sacerdote, até que tome um monte de banho, e aí possa ir à casa. E aí então está... Nesse momento, Jairo, que é um leitor da Escritura, está absolutamente machucado por conta da sua leitura da Escritura.
Porque ele ensinou, eu vou chutar aqui, dezenas de vezes o livro de Levítico, que é o livro central para a religião de Israel. O livro de todas as leis, o livro de todos os preceitos. Ele explicou esse texto muitas vezes. E eu imagino que às vezes que ele explicou, ele tomou cuidado de dizer, gente, nem de nenhuma forma, fala aos homens, se vossas mulheres tiverem período menstrual, não cheguem perto, porque senão vocês vão ter que ficar 7 dias afastados. Isso estava claro na mente de Jairo. Ele mesmo, imagino, quantas vezes se afastou de sua mulher, porque senão ele ficaria impuro, ele não podia sequer ensinar a escritura na sinagoga. E agora já está vendo o mestre nessa mesma situação. E é claro, a dedução é óbvia, ele não vai poder atender minha filha. Nesse meio termo aparecem os empregados de Jairo, que vão dizer a Jairo o seguinte: não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Aí Jesus, o impuro, chega e diz: Jairo, não é verdade, vamos lá que sua filha não está morta, ela dorme. Jesus vai com Jairo no caminho. Sei lá, eu estou fazendo aqui só desdobramentos, só estou imaginando o caminho de onde eles estavam até a casa de Jairo. Jesus, alguns discípulos, os empregados de Jairo e Jairo. Jairo devia estar andando meio assim a 1,5 metro de Jesus, porque afinal de contas, se alguém toca em alguém impuro, fica igualmente impuro, e aí precisa ficar 7 dias afastado. E eles vão, chegando à casa de Jairo, Jesus desacredita todos que estavam por ali, entra no quarto, e ao entrar no quarto, Jesus faz aquilo que Jairo pediu que Jesus fizesse. O que Jairo pediu? Senhor, vá à minha casa, toque a minha filha, para que ela seja salva e viva. Jesus, ao chegar no quarto da filha de Jairo, não diz qualquer coisa, senão faz uma coisa. Diz o texto bíblico, Jesus chegando até lá, verso 41, tomando a mão da criança, disse: menina, eu te digo, levanta-te. E aí a cabeça de Jairo dá 2 nós. Porque a mesma lei do Levítico que fala sobre a impureza com relação a uma pessoa em fluxo de sangue, em período de hemorragia ou de menstruação, a mesma lei fala sobre os mortos. Um morto não pode ser tocado senão por aquelas pessoas que tratam de funerais. Porque se alguém toca no morto, fica impuro. Tem que ficar 7 dias afastado. E depois tem que tomar um monte de banho para voltar ao convívio. E agora, Jesus, o que se fez impuro para o bem da mulher, se faz duplamente impuro para o bem da filha de Jairo. E dizendo: menina, levanta-te, diz o texto bíblico, imediatamente a menina se levantou. Então é um texto cheio de coisas maravilhosas. É um texto que começa dizendo: Jesus, depois de fazer um monte de coisas boas, foi para um outro lugar, e uma multidão estava com ele, um monte de coisas maravilosas. O que Jesus fez antes de estar ali, motivou a essa multidão estar junto com Jesus, comprimindo. A memória das pessoas está cheia de coisas maravilhosas feitas por Jesus. Esse texto diz de pelo menos 2. Aquela mulher tem o seu fluxo de sangue imediatamente estancado. A menina que estava morta imediatamente volta à vida. Mas eu acho que a coisa mais significativa que aconteceu naquele dia não foram nenhuma dessas questões maravilhosas, mas foi o reaprendizado que Jairo teve como leitor das Escrituras. Porque imaginem a cena, e agora é preciso que a gente imagine mesmo. Esse dia passou, todos fizeram festa, a menina voltou, Jesus diz: dá de comer para ela, a menina come, os pais ficam felizes, vão dormir aquela noite com uma felicidade que não se pode conter. Quem sabe isso tenha sido uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Mas deu um sábado, chegou o sábado. O sábado era o dia que os judeus iam para ler a Escritura, iam para a sinagoga. E chegou o sábado e os judeus foram para a sinagoga.
E quem sabe, naquele sábado, no outro sábado, 2 ou 3 sábados em diante, Jairo foi ler a Escritura na sinagoga, onde ele fazia todas as vezes isso, e abriu a Escritura no capítulo 18 de Levítico, onde estavam todas as leis sobre pureza e impureza. Como Jairo voltaria a ler a Bíblia da mesma forma que ele lia antes? Como Jairo voltaria a experimentar a Escritura da mesma forma que ele experimentou antes? Como Jairo iria explicar, ensinar as Escrituras da mesma forma que fazia antes? Meus irmãos, os nossos problemas não passam por compreensão, por leitura, por ensino de Escritura. Não passa. Nós já fomos reconhecidos, hoje menos é verdade, mas ainda somos reconhecidos como o povo da Bíblia, os bíblicos, né? Uma característica de um bom evangelho, bom com muitas aspas, né? Era ser visto de longe com uma Bíblia debaixo do braço e geralmente com uma cara sisuda. Né? Assim se reconhecia. Mas alguém da Bíblia, da Escritura, meus irmãos, os judeus eram, nos dias de Jesus, os chefes da lei, os homens religiosos, eram tão bons em Escritura como nós, ou ainda melhores do que nós somos. A nossa questão não está em ler a Escritura. A nossa questão muitas vezes está em reler a Escritura aos olhos de Jesus. Tendo visto, tendo experimentado, tendo contemplado a realidade de Jesus no nosso meio. Porque alguém lendo a Escritura pode se tornar o mais impiedoso entre os homens. Porque alguém municiado da Bíblia pode se transformar naquele que usa como uma arma contra os demais. O texto bíblico nas mãos de alguém que só aprendeu a ler e não a reler, segundo Jesus, pode ser um muro que separa homens e mulheres, famílias inteiras, tradições religiosas diferentes, pessoas com práticas de moralidade diferente. A Bíblia, lida por alguém que não aprendeu a lê-la aos olhos de Cristo, pode ser um grande empecilho para que o Evangelho ocorra. Mas, meus irmãos, a Escritura lida aos olhos de Cristo. A Escritura lida à luz do próprio Senhor. Então, esse texto tem uma capacidade absolutamente transformadora. Mas não é transformadora do ponto de vista do que nós dizemos, somente de que retira alguém do lamaçal do pecado e coloca no céu. Claro, isso é o desabrochar, isso é o deságio de todas as coisas, mas a Escritura tem um poder transformador de mudar as coisas mais ligadas ao nosso dia a dia, como nós nos relacionamos com a vida. A Escritura, lida aos olhos de Cristo, pode ser um elemento de transformação de todas as coisas. E aqui precisa dizer uma coisa que é da tradição cristã mais antiga. O Verbo encarnado é critério para o Verbo escrito. Guardem isso, anotem, façam camisetas. O Verbo encarnado é critério para o Verbo escrito. Jesus é critério para todas as coisas, inclusive para a Escritura. Repito, porque não basta ler a Escritura. Não, pastor, eu leio a Escritura todos os dias, 1 hora por dia, sei de cor os textos. Me perguntar onde está tal versículo, eu digo na hora. Bem, mas se esse texto não estiver sendo lido à luz de Cristo, então há uma chance real de você estar se municiando para a guerra. Há uma chance real de você estar construindo um muro de separação entre a sua vida e a vida de outras pessoas. Há uma chance real de você estar conseguindo construir alguma coisa que lhe impede de chegar ao Evangelho. O texto, o Logos, a palavra encarnada é critério para todas as coisas. Cristo é critério para todas as coisas. Eu tenho certeza, Jairo não pôde ler a Escritura da mesma forma que leu antes. Não pôde ler. E não pôde ler por quê? Porque no meio do caminho,
não havia uma pedra. No meio do caminho estava Jesus, uma pedra. Uma pedra. Porque Jesus é uma pedra. Diz o próprio texto bíblico que ele é a pedra angular. E que atirada fora pelos construtores se transformou num escândalo. E o que é isso? Não sou construtor, mas ele é muito mais competente para falar sobre isso que eu. Mas uma pedra angular, no jeito de construir antigo, na arquitetura antiga, uma pedra angular entrava sempre num portal que calçava uma construção, uma pedra triangular. Então faz uma construção e termina a construção cravando essa pedra, e essa é a pedra que dá sustento a todo aquele edifício. Mas o texto faz um jogo de palavras. A pedra angular, quando é jogada fora pelos construtores, ela caindo no chão, vira escândalo. Escândalo é uma pedra num lugar onde não tem calçamento, vamos pensar que é tudo chão, né? Na rua, onde uma pedra fica com o bico para cima e a gente passa e acaba com a tampa do dedão. O moleque sabe exatamente o que é isso, jogando bola, toda hora machuca o pé. Eu não sei se hoje ainda tem isso, eu acho que hoje não, hoje é no carpete, né? Hoje fica mais tranquilinho. Mas no tempo que era no chão, um escândalo é uma pedra com o bico para cima. Então o texto, que jogo é esse de expressão do texto bíblico? Que aquele que é para nós pedra angular, que fundamenta a nossa vida, se é colocado para fora, vai virar escândalo, vai virar tropeço nas nossas vidas. É claro, para Jairo, ou Jesus é pedra angular ou é tropeço. Ele descobre que ele é pedra angular, mas para muitos é tropeço, porque aquele que se faz impuro para purificar outros, aquele que se desgasta para afirmar a vida de outros, ou será acolhido como pedra angular. E acolhê-lo como pedra angular é entrar em sua lógica. Quando eu digo que não é possível mais ler a Escritura da mesma forma, meus irmãos, não dá mais para nós nos somarmos à multidão daqueles que usam a Escritura para acabar com os outros. Não é possível nos somarmos mais a tantos que gastam fortunas para tomar a Escritura e fazer da Escritura um muro que separa homens e mulheres, por conta de qualquer motivo que seja. Não é possível que nós nos somemos mais a um contingente, a um exército de gente que bota a Bíblia debaixo do braço e a utiliza como arma para ferir a vida. Não é possível. Para nós ela passa a ser pedra angular. Agora, se não assumirmos isso, vira pedra de escândalo, porque tropeçaremos nesta coisa. Tropeçaremos. É insuportável para muitos cristãos ter que se encontrar com Jesus. Seria melhor não conhecê-lo, mesmo sendo cristãos. É insuportável para quem vive de uma leitura legalista da Escritura ter que se haver com Jesus, porque Jesus extrapola, ele explode, ele acaba com as possibilidades, com os esquemas de fazer da Escritura um caminho de inimizade. Então, ou ele será para nós pedra fundamental, pedra de esquina, ou ele será para nós pedra de escândalo. Eu fico sempre muito preocupado, quando no mesmo cenário tem um discurso raivoso e a Bíblia sendo lida. Sabe? Pensa numa mesma cena, a Escritura sendo lida, mas uma coisa, sabe? Parece cachorro bravo. Está sendo lida a Escritura não aos olhos de Cristo. Não aos olhos de Cristo. Reaprender a ler a Escritura é tão ou mais importante do que lê-la. Melhor que não lêssemos a Escritura se não for aos olhos de Cristo.
melhor seria a ignorância do que uma sabedoria pervertida. Melhor seria a impiedade do que uma piedade pervertida. Melhor seria não termos nenhuma consciência de Deus do que ter uma consciência de Deus e torcê-lo para os discursos raivosos. Se alguém poderia fazer discurso raivoso, meus irmãos e minhas irmãs, seria o próprio Cristo, Deus encarnado, enquanto estiver aqui no meio de nós. E nós só encontraremos qualquer discurso raivoso de Cristo estando em meio a nós, dirigido aos que liam a Escritura de forma pervertida, que eram os religiosos da época dele. A nenhuma outra pessoa nós encontraremos Jesus fazendo qualquer discurso raivoso. Pense em pecador, o mais depravado dos pecadores. Jesus teve um discurso absolutamente cuidadoso, amoroso, acolhedor. Pense em alguém que nós não colocaríamos do nosso lado aqui na igreja. Jesus leu a Escritura para eles de forma a os acolher, de forma a os encher de dignidade. Reler a Escritura, aprender a ler mais uma vez a Escritura. Acho que isto é o desafio dos nossos tempos. Tempos tão inflacionados com tempo, com igrejas, com editoras, com bíblias, tão inflacionado. Hoje qualquer pessoa compra uma Bíblia na padaria. Hoje qualquer pessoa vai a uma igreja sem andar 10 passos da sua casa. Hoje qualquer pessoa ouve uma pregação apertando o controle remoto em qualquer momento do dia. Inflação. Eu fico achando às vezes que mais ouve, né? Muito. Nós perdemos a vocação de ser fermento na massa para querer ser a massa inteira. A gente não quer ser fermento, não quer ser uma pouca coisa no meio de uma realidade, a gente quer ser uma realidade toda. Então, nesse momento de inflação de escritura, de escritores e de agentes da pregação da Escritura, acho que o grande desafio que a igreja experimenta é de aprender ou reaprender a ler. Reaprender a ler. Aos discípulos de Jesus, naqueles dias, estava garantida uma forma desse aprendizado. E a forma foi chamada de discipulado. Que não era participar de uma classe, né, na escola dominical durante 3 meses, nada disso. Mas que era o seguimento contínuo do Senhor. Então Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, diz o Senhor. Claro, eu não diria essa frase senão completando, diz o Senhor. Eu nunca diria aprendei de mim, mas aprendei de mim, diz o Senhor. E o discipulado é essa disposição por ir observando a Jesus e ir conformando a vida segundo Jesus. Pastor, eu quero ter uma vida exemplar. Então, eu vou agora fazer um propósito de ler as Escrituras, para buscar as Escrituras, ter uma vida exemplar. Deixa eu dizer para você, eu te desaconselho a fazer isso. Desaconselho. Não vai muito rápido, pastor, não é absurdo não. Antes gaste um tempo de observando a Jesus, como Jesus lê a Escritura. Porque se a gente vai muito rapidamente ler a Escritura, sobretudo orientado por mestres, que na minha opinião são raposas com pelo de ovelhas, se a gente vai lendo a Escritura, aprendendo de gente impiedosa, aí começa a fazer leitura impiedosa. Então, antes de sair lendo, antes de vir para a escola dominical, nós vamos fazer uma campanha para a escola dominical, né? Nova escola dominical. Mas, gente, antes de vir para a escola dominical, a experiência com Cristo dos Evangelhos, vamos olhar mais de perto,
como Jesus lê, como que ele faz, como se relaciona, como se dirige às pessoas, como as acolhe, quem ele acolhe e quem ele é duro, com quem ele enrijece. Vamos aprender de Jesus, e aprendendo de Jesus nós teremos garantia de que nossa leitura da Escritura há de ser uma leitura da Escritura que coopera com o Evangelho. Discipulado, andar um pouco mais com o Senhor. Esta manhã nós vamos celebrar a ceia. E a celebração da ceia é, na perspectiva dos Evangelhos, é um momento alto. Alto. Porque se senta à mesa e toma a refeição aqueles que de alguma forma estão em comunhão. Jesus é muito ousado ao se sentar à mesa com aquela gente. Não só na chamada última ceia, mas em todas as suas ceias. Vamos aprender de Jesus, olha só, momento de aprendizado. Aprender de Jesus. O que é Jesus se sentando à mesa com Zaqueu? O que é Jesus se sentando à mesa com a mulher pecadora? O que é Jesus se sentando à mesa com Judas, aquele que vai traí-lo? O que é Jesus se sentando à mesa com aquela gente simples do cotidiano? Sentar à mesa, meus irmãos, é dizer: eu tenho comunhão com você, me coloco numa condição de igualdade com você. Então, ler a Escritura assim como Jesus lê a Escritura. Vamos ler a ceia assim como Jesus lê a ceia. Jesus lê a ceia como um excelente momento de se colocar tão próximo daquela pessoa que se encontra tão distante dele, que essa proximidade do Mestre provoque a aproximação daquele que se encontra longe. Então, ceia não é coisa só para os que se cheiram, os que são do mesmo odor. Ceia não é para aqueles que estão prontos a concordar exatamente com tudo o que os outros concordam. Ceia é um momento onde nós que vamos em revoada, voando dos lugares onde estamos, às vezes cansados de bater asa, é o lugar onde nós nos encontramos, não porque sejamos iguais entre nós, mas nos encontramos com aquele que quer se fazer igual, com aquele que se propõe, mesmo que isso signifique impureza nele, como significou ser impuro, mas deixar que a mulher se apresentasse. Nós somos chamados, nas nossas muitas impurezas, a se aproximar daquele que é o único que nos pode purificar. E não é só purificar da mancha do pecado, é nos purificar da impiedade que nós mesmos causamos sobre nós, e dentre essas impiedades, a impiedade que a nossa condição religiosa impõe sobre nós. À mesa, Zaqueu é purificado. Na mesma mesa, o doutor da lei é purificado. E nós somos convidados à mesa dos santos. Quem é que pode participar da mesa? Detesto essa pergunta, mas uso para subverter. Quem é que pode participar da mesa do Senhor? Todos os que quiserem a proximidade do Senhor. Não significa que todos os que estão prontos para estarem próximos do Senhor, porque ninguém tomaria do pão nem do vinho nessa manhã. Porque se a regra fosse a retidão dos que se sentam com Jesus, então nós poderíamos cancelar por algum tempo a celebração da ceia. Pelo menos eu não teria nenhuma condição de ser um celebrante. Nenhuma. Eu não ousaria. Mas os que são chamados à ceia são aqueles que, por causa de Cristo, que quer atrair a todos, têm coragem de se aproximar dele. Amém? Enquanto nós cantamos, as crianças vão servir para nós a ceia. E o convite é que nós nos aproximemos dele, que nos sentemos à mesa com ele nessa manhã.